Hoje vamos conversar sobre o que é um dos melhores treinadores italianos em atividade. Não estou falando de Ancelotti, estou falando de Antonio Conte. Hoje a gente vai entender porque que esse treinador é tão consistente e porque que eu o estou apelidando de Pepe Guardiola italiano. E não, ele tem muito cabelo ainda, não é pela falta de cabelo. Enfim, cara, no momento atual da temporada ele está em primeiro colocado, com um trabalho bastante consistente. No começo dessa temporada foi extremamente desacreditado pela maioria das pessoas e colocado bem pra baixo, porque ele saca Victor Osimhen para dar preferência a Romelu Lukaku. A gente vai entender tudo isso aqui hoje e por que as pessoas consideram tanto Antonio Conte um bom treinador. Vou tentar explicar da melhor maneira possível o que ele faz de tão bom e porque que eu estou apelidando de Pepe Guardiola italiano. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e muitos de vocês pensariam que eu chamaria de Pepe Guardiola italiano o nosso querido Enzo Maresca, que copia com perfeição o sistema de Guardiola, mas não é por isso que eu tô chamando ele de Pepe Guardiola italiano, não é pelo esquema tático, não é pela ideia, até porque a ideia dele é muito diferente. É pela questão da consistência de time, ok? Esse cara, ele consegue fazer algo que o Guardiola também faz, que é conseguir transformar o time em uma máquina coletiva, em uma máquina que trabalha junto e dá uma mentalidade, uma ideia, uma escola para o jogador trabalhar em cima dela. Então a maioria dos jogadores de Antonio Conte, eles são muito bem treinados, eles têm na cabeça deles definido como jogar uma partida, como executar a partida, e eles executam muito bem. Não é à toa que ele consegue ganhar tantos títulos na carreira e tem uma das pontuações mais consistentes dentre os treinadores de times grandes. Agora no Napoli mesmo ele tá com a pontuação média de 2.33 nesse começo de trabalho. É uma pontuação alta, porque a pontuação de Pep Guardiola no Manchester City, por exemplo, é 2.32. E agora você deve estar se perguntando do que inferno eu tô falando. Pontos por jogo eu estou falando, meu amigo. Basicamente, cada jogo vale 3 pontos. Se você vence a partida, você ganha 3 pontos. Se você empata, você ganha 1. Se você perde, você ganha 0. Então, juntando uma média, Pep Guardiola apontou 2.32 no Manchester City. Sem ter noção, ele tá se aproximando disso no Napoli. A outra média grande que ele teve foi na Juventus, no seu trabalho em 2011 até 2014, que ele conseguiu 2.26, se aproximando também das pontuações de Pep Guardiola. Ou seja, ele é um treinador muito consistente em pontos corridos. Ele não é um treinador excepcional em mata-matas, e mais pra frente eu vou abordar um pouquinho esse assunto, mas ele basicamente traz uma identidade, um jeito, um pensamento, um mindset para os jogadores em campo e os executa muito bem. Conte tem grandiosos trabalhos em sua carreira, inclusive já treinou até a seleção da Itália durante um período. Não acho que vale a pena voltar para ele ser o treinador da Itália, porque como eu disse, ele não é muito bom em mata-matas, né? Ele tem um destaque maior em pontos corridos mesmo, em consistência do dia a dia, até porque os times dele jogam de uma maneira muito parecida em todos os cenários que ele tem, mesmo com jogadores diferentes, eles acabam jogando de maneira parecida, com uma característica parecida, inclusive, né? Um tipo específico de camisa 9, um tipo específico de ponta, um tipo específico para encarar a partida em campo. Acho que ele se destaca muito na Itália pela formação 3-5-2, onde ele utiliza 2 centroavantes, 2 alas, 3 volantes. É uma formação extremamente defensiva, eu diria que é a formação mais defensiva. É um time mais reativo, inclusive no Tottenham, quando ele executava, era bem difícil de jogar contra ele, ok? É um treinador que tem uma execução de formação, assim, bem característica. E aí no Chelsea, por exemplo, ele utilizava mais o 3-4-3 e basicamente usa 2 alas também, só que em vez de ter 2 centroavantes, nós temos 2 camisas 10, um joga na direita, outro à esquerda, e um camisa 9 à frente deles, e joga de uma maneira bastante central ali, e já muda bastante a característica, né? Já que quando ele usa 3-5-2, ele usa 2 9s mais móveis, que jogam mais aberto, que tem um trabalho mais criativo, e nessa formação ele não precisa necessariamente disso. Então é basicamente assim que funciona o esquema tático de Antonio Conte e as formações dele. E uma grande dúvida que fica é, se ele é um treinador tão bom, por que ele não conseguiu fazer o mesmo no Tottenham? Eu já abordei aqui diversas vezes sobre o time do Tottenham e os problemas que eles vivem atualmente. Eu já disse, não tem a ver com o treinador, tem a ver com a direção do clube, com a ideia do clube, com o jeito que ele contrata, com o jeito que os jogadores se encaram dentro do futebol. Eu sinto que no Tottenham falta jogadores terem uma identidade vencedora, sinto que falta jogadores acreditarem em primeiro lugar para poder vencer. Isso vem de lá de cima da direção do clube, que não tem essa ideia por trás. Não é um ambiente vencedor no Tottenham. Sinceramente, eu olho para aquela entrevista coletiva final de Conte, onde ele desce a lenha no Tottenham, ele destrói os caras, e realmente, de um ponto de vista pragmático e político da coisa, não é a melhor atitude para se tomar. Tem treinadores que têm um comportamento muito melhor em relação a isso. Mas do ponto de vista de meter o louco porque eu não aguento mais essa merda, faz todo sentido o que ele fez, cara. A carreira de Conte é muito baseada nisso, né? Nesses problemas comportamentais, nessa impaciência dele, nesse jeito dele de não aguentar qualquer coisinha e já estourar. Inclusive, por que ele foi tão desacreditado nesse começo dele no Napoli? Pra
quem não sabe, ele deu uma entrevista coletiva no começo esculachando o Napoli aí, e depois disso tem uma mudança ali, os caras vão atrás de jogadores ali e tentam resolver a situação da melhor maneira possível, já que o treinador que chegou disse que era impossível de ganhar o título com este elenco. É interessante ver isso de Conte, porque ele tem esse comportamento. E o Tottenham levou ele a esse cenário, onde ele perde a paciência e age do pior jeito possível. Eu entendo o torcedor do Tottenham que tem alguma rixa com ele, acha que ele tá errado no que ele fez, mas eu não acho. Sabe por quê? Porque se todo treinador que vai pro Tottenham sofre com a mesma coisa, não dá pra dizer que é o treinador o problema, e sim quem está por trás. Ou seja, o problema é o Tottenham. A grande coisa que a gente pode ver é o fracasso de treinadores excelentes. Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, que também tá tendo muitos problemas. Mourinho, que é um dos que, mano, se você conseguiu fazer Mourinho ir mal num trabalho, você realmente se dedicou a isso, ok? Mourinho conseguiu pontuar a mesma coisa que ele pontuou no Tottenham na Roma, o que é bizarro. A diferença é muito grande entre os dois clubes. Questões de dinheiro, em questões também dos cenários que cada um dos dois clubes estavam. O Tottenham vinha de disputar ali, né, com Pochettino uma final de Champions League e tudo mais, um time que tava montando um elenco bom e tudo mais. Não deu certo, ok? Todos os treinadores deram errado, todo treinador grande que vai dar errado. Eu não sei qual o destino do nosso querido Tottenham, isso bem claro pra vocês. Cara, e as semelhanças entre Conte e Pep Guardiola, elas acabam mesmo nessa questão de comportamento e de identidade, porque realmente o futebol em campo é muito diferente. Pep Guardiola é um controlador, ele é um ditador do jogo, ele é um maluco, cara. Ele quer que o adversário dele controlar como o cara vai dominar a bola, o cara do adversário. Se ele puder, ele faz, tá ligado? Se ele puder controlar velhinhas atravessando a rua, ele vai controlar, tá ligado? É um cara maluco. O Pep Guardiola é desse nível aí. Quer ter controle sobre todas as ações do jogo, Conte nem tanto. Ele, inclusive, fica muito confortável em jogar sob pressão. E só no Tottenham deu errado, né? Só no Tottenham a gente viu aquele time 3-0 virando 3-3. E Antônio Conte ficando maluco na beira do campo. E eu entendo o lado dele, porque ele é conhecido na carreira dele por esse cara que ganha de 1-0, 2-0 e mantém o controle absoluto do jogo. No Napoli ele tá fazendo isso com maestria. Então ver isso se desmoronando na frente dele, essa consistência, realmente é algo que deve mexer muito com o mental e o ego do treinador. Então Conte é muito conhecido por isso e tem uma escola diferente de encarar o futebol. Ele não liga tanto pra ter o controle e a posse da bola. Ele joga um futebol que vai pela linha do que realmente funciona, de usar o jogador de uma maneira específica. E é um futebol que pode ser lembrado muito por uma parte defensiva, mas nem tanto. Ele também consegue atacar muito bem. Eu diria que é um estilo de futebol muito preocupado com a defesa, mas muito equilibrado. Não dá pra dizer que só defensivo. Inclusive é um treinador que tira muito de bons jogadores, cara. Ele consegue extrair muito dos bons jogadores e criar um sistema que funciona com qualquer um. Pode ser um jogador ruim, você pode ser um jogador bom, que você vai funcionar com o Antônio Conte. E agora a gente começa a falar do Napoli de Conte. Cara, o Napoli de Conte é diferente de tudo isso que eu acabei de falar. Ele é um time diferente. Eu não esperava ver Conte mudar a formação. Ele partir para um 4-3-3. Porque eu me acostumei com o Conte usando 3-5-2 e 3-4-3. Quando ele parte para um 4-3-3, eu fico meio bugado da cabeça. E não é tanto um 4-3-3, porque a gente vê um pouco de Lorenzo se juntando ao ataque. Às vezes é outra formação, às vezes parece 3-2-4-1, talvez, né? Com Scott McTominay se juntando ao ataque, mas tem muitos padrões interessantes, cara. A gente vê Anguissa muito fixado ao meio de campo, o outro volante desse trinca de meio de campo é um criador de jogo, é um pensador, um cabeça de área, que usa na figura de Lobotka ou de Billy Gilmour. Billy Gilmour, inclusive, tá saindo muito bem nesse cenário dele dentro do Napoli, e McTominay, ele é um falso meia. Ele é um meia que vira meio atacante, que vira camisa 9 em alguns momentos, centraliza bastante. Em partidas, inclusive, que o mapa de calor central de McTominay é maior do que o do próprio Lukaku. O Lukaku, inclusive, trabalhando de maneira bastante criativa, mas mais com aproximação. Ele não é aquele Lukaku que dropa bastante pra criar o jogo, ele tá bem focado em estar perto da área, e é um Lukaku mais de aproximação, mais de um toque decisivo, de um toque final, mas muito criativo, coisa que Victor Osimhen talvez não conseguisse fazer, não conseguisse cumprir essa função que é tão específica, e as pessoas às vezes não entendem que os treinadores, eles precisam desses jogadores com essa característica para executar a formação da melhor maneira. Eu sinto que no Napoli, Antônio Conte não tinha os jogadores da característica dele, da característica perfeita, certa, e ele teve que fazer adaptações, e essas adaptações fez com que ele criasse essa formação. Mas talvez essa formação seja o passo que faltava na carreira dele para ele evoluir e se tornar um bom treinador de mata-mata, cara. Eu acho que essa visão dele agora de 4-3-3 e 4-2-3-1 junto das outras formações pode formar um leque de formações e um leque de como encarar os jogadores e o campo, e de ter essa variação e de abrir mão desses princípios para poder criar um treinador ainda mais forte. Talvez o Antônio Conte de mata-matas comece a surgir exatamente agora, ok? Para mim, ele consegue chegar exatamente onde ele não estava conseguindo chegar anteriormente. É um passo a mais na carreira dele, uma carreira de sucesso, uma carreira grande, mas que ainda não chegou no fim. Ele ainda pode ser um dos gigantes, ele
ele ainda pode ser um campeão de Champions League. Eu ainda acredito muito em Antônio Conte. E apesar de não ter aquele destaque todo em mata-matas, hoje com essas mudanças ele pode ter. Mas tem um destaque ainda maior que ele precisa chegar na carreira dele. A gente tem que entender que ele é ruim em mata-matas muito porque a formação dele faz sempre a mesma coisa, o estilo de futebol dele é sempre o mesmo. Até mesmo agora com as novas formações, é a mesma ideia de futebol. A ideia de futebol dele se permanece intacta. E ele faz essas variações para lidar com esses jogadores. Ainda é pouco, mas é um começo. E outra coisa que pode ajudar ele a melhorar nos mata-matas, e não só melhorar nos mata-matas, mas também nos trabalhos dele, é um bom psicólogo, cara. E tem uma coisa que poderia ajudar o Antônio Conte a dar esse próximo passo pra carreira, é isso, mano. Porque tem um problema, claro, dentro da carreira dele. Ele não dura muito tempo em time nenhum. E vocês viram o Pep Guardiola, quantas vezes ele bateu na trave pra conseguir ganhar a Champions. Teve que mudar, criar nova ideia, até que em um momento ele abandona o falso 9, abandona o controle extremo e a loucura de tentar controlar como o cara mija no banheiro do Manchester City pra dar um pouco mais de liberdade pra um jogador brilhar, né? Dar um pouco mais de liberdade pra Kevin De Bruyne errar, dar um pouco mais de liberdade pra Haaland fazer algo diferente. Então, Pep Guardiola abriu mão desse estilo de jogo, dessa maluquice que ele tem dentro da cabeça dele, pra tentar algo diferente, e foi o que fez ele ser campeão da Champions League. Foi exatamente quando o Haaland chega que muda completamente esse cenário. Talvez Antônio Conte só precise fazer o mesmo passo e abrir mão um pouco da identidade dele, talvez perder um pouco dessa consistência no início pra ganhar uma coisa a mais no futuro. E com certeza aliado a um bom psicólogo, alguém que ajude ele a trabalhar a saúde mental pra ele não estourar nesses momentos, conseguir ter uma longevidade, quem sabe um Antônio Conte treinando o Napoli durante bastante tempo, durante 5 anos, ele não consiga chegar finalmente, ganhar uma Champions tão merecida que eu acho que ele deveria ter, e aí quem sabe ele ser o técnico de uma geração boa aí da Itália, por exemplo. Ele pode evoluir nesse patamar e só falta dar esse passo pra mim. Antônio Conte, inclusive eu estou citando ele porque eu acho ele um treinador excepcional, eu acho ele um treinador muito bom, é um dos meus treinadores favoritos, já falei isso aqui, e eu volto a repetir, cara, é um treinador que pra mim é excepcional no que faz na carreira. Eu acho que é só dar esse passo na carreira dele que ele vai se tornar muito maior do que o que ele é hoje. Eu gosto muito de Conte, gosto muito da ideia dele, acho que é exatamente o que a gente precisa agora. No futuro vai ter um vídeo específico de Antônio Conte que eu já prometi aqui tem um tempo, com um time que pra mim é perfeito pra ele. E eu queria muito ver a junção dele com esse clube, vocês vão ver aí no futuro. Se alguém quiser aí tentar adivinhar na aba de comentários que time é esse, eu deixo à vontade aí pra você comentar e tentar adivinhar que elenco é esse que eu vou montar com o Antônio Conte. Muito obrigado a você que me escutou até aqui. Não esqueça, por favor, de deixar o like no vídeo, é muito importante o like e a sua ajuda. Faz esse canal ir pra frente, o compartilhamento de vocês também é essencial. Se vocês puderem compartilhar nas suas redes sociais, ajuda muito aqui o canal. É isso, rapaziada. Obrigado ao apoio de todos vocês. Tchau.